Mas uma coisa interessante, né, que o teu canal acabou ficando conhecido, né, pelas pessoas que vieram para falar a mim sobre você, é sobre o seu questionamento do modelo cosmológico. Você tem um questionamento do modelo cosmológico, que é um Sim. universo em expansão, gigantesco. Como que você, assim, vê problemas nesse modelo cosmológico mainstream? Existem diversos problemas, né? As evidências observacionais mais recentes, elas mostram para você que o modelo padrão do Big Bang está extremamente equivocado, né? Qual é o modelo padrão? De que o universo começou a se expandir há 13 bilhões de anos atrás, as galáxias se formaram pela ação da gravidade, não só galáxias, mas estrelas, planetas, todo o nosso sistema solar, essas órbitas tão perfeitas, né, foram formadas pelo caos, um acidente cósmico. As evidências mais recentes, astronômicas, cosmológicas, derrubam completamente essa ideia. Uma das mais famosas aí, para citar uma, são muitas, né, é a do telescópio James Webb. Uhum. Apontaram James Webb, chamado Deep Space, para ver o mais distante possível que a gente consegue, né, hoje em dia. E era esperado pelo modelo do Big Bang, o Gabriel, que essas galáxias que seriam vistas pelo Deep Space do James Webb seriam galáxias em formação. Porque qual é a ideia básica da cosmologia moderna? O Que em universo está bilhões de expandindo, né? anos, o universo está se expandindo. Então, Novas veja, galáxias surgindo. novas galáxias surgindo. Como é que surgem essas galáxias na teoria deles? Pela ação da gravidade, colisões. Então era para ser um caos completo. É o caos, o absoluto caos. Mas quando apontamos lá o James Webb, Deep Space, o que vimos? Galáxias lisas, discos lisos, perfeitamente formadas, como se fossem galáxias atuais. Uhum. Então, o que é que eles fizeram, ô Gabriel? Como a teoria não pode ser falseada, é uma teoria infalsificável, o que é que eles começaram a discorrer? Disseram assim: olha, na verdade, o universo não tem 13 bilhões de anos. O universo pode ter 20 bilhões de anos. Uhum. Gabriel, na década de 50, 60, eles falavam que o universo tinha 4 bilhões de anos. Então, olha a margem de erro dessa tal cosmologia moderna. É algo que, quando vem uma evidência que aparentemente confronta a teoria, eles conseguem de alguma maneira moldar a teoria para deixá-la, digamos, de pé. E a teoria do Big Bang, ela vem sendo criticada por isso, porque é uma teoria que você não consegue falsear. Você sempre consegue introduzir um fator ad hoc para explicar uma dada evidência que derruba a teoria. Qual é outra ideia que o James Webb derrubou do Big Bang, né? Do universo em expansão. Imagina comigo, você tem um universo que está expandindo. Então, lá no passado, ele era literalmente menor do que é hoje. Hoje ele está maior, segundo esse modelo, certo? Então, se o universo é menor, significa o quê? Que as galáxias, lá nos supostos 10, 12 bilhões de anos, eram muito maiores em proporção ao tamanho do universo. Percebe isso? Uhum. Porque se o Sim, universo hoje está maior, significa o quê? Que em relação ao tamanho do universo, a galáxia hoje é menor do que ela era no passado distante. com certeza. Mas o James Webb, ele viu no Deep Space o quê? Que as galáxias eram galáxias pequenas. Você percebe? Na verdade, Nossa. as galáxias desse suposto passado do universo primordial têm praticamente o mesmo tamanho das galáxias atuais. Quer dizer, nós temos aqui um dado observacional que confronta a teoria do Big Bang. E tem muitas outras coisas, né? Sabe qual outra ideia também, o Gabriel? Se o universo era menor, significa o quê? Que nesse universo primordial existiam muito mais galáxias, proporcionalmente, do que existem hoje, porque o universo era Uhum. menor. Então, imagina você ter um espaço menor, você vai ter uma concentração de galáxias ali, em relação a hoje, que o universo está maior hoje, em tese. Mas o James Webb não enxergou isso. Então, veja, o James Webb com forma de galáxia, quantidade de galáxia, tamanho de galáxia, ele demonstrou que a teoria do Big Bang está errada. E não é só o James Webb, tem muitas outras coisas que confrontam a teoria do Big Bang. Outra delas, que eu fiz um vídeo lá no Inteligentista com o título assim, ó, O Fim da Teoria do Big Bang. Outra coisa que derruba a teoria
Sabe o que é? O redshift dos quasares. Hoje em dia eles falam que o redshift é a grande prova de que o universo se expande. Mas você tem diversas observações de redshift que contradizem a teoria do Big Bang. O que é o redshift? Pensa comigo, você tem um universo em expansão. A estrela mandou luz, emitiu luz. Se o próprio espaço está expandindo, significa que o comprimento de onda que essa estrela mandou lá no passado foi esticado. Então, se ele é esticado, ele foi desviado para o vermelho no espectro da luz. Isso é o redshift. É uma observação astronômica que é ok. Ninguém nega que existe redshift. O problema é que eles vão dizer que essa observação é uma evidência do Big Bang. E não é. Por um motivo muito, muito simples. Muito simples. Como nós, que não aceitamos o Big Bang, explicamos o redshift? Através da luz cansada. E olha como é uma coisa tão, tão lógica. Imagina, você tem um objeto, uma estrela, que está a anos-luz de distância, trilhões de quilômetros de distância, algo que nem é uma distância tão grande que a nossa mente, o Gabriel, não consegue nem compreender, tá? Então veja, você não acha razoável, Gabriel, que nessa distância de trilhões e trilhões de quilômetros, a onda luminosa, enquanto ela percorre o seu caminho de trilhões de quilômetros, ela não vai perder energia? Não parece razoável? Sim, com certeza. Imagina um corpo em movimento, né? Trilhões de quilômetros, é muito razoável que ele perca energia nessa distância, né? Então, é assim que nós explicamos o redshift. Ou seja, essa perda de energia, em outras palavras, é o quê? A queda da frequência da onda luminosa. E, portanto, o aumento do seu comprimento de onda, o redshift. A teoria da luz cansada, que foi abafada pelas ideias da relatividade, que vão postular o quê? Olha, o espaço, na verdade, é vazio. Não existe éter, é vazio. A ideia do vácuo, né, cara? A ideia do vácuo. A ideia do... Isso, né? Exatamente. Acabaram Exatamente. com éter. Aí acabaram. E assim, isso destruiu a explicação de muitas coisas. Mas só um comentário pequeno, o Douglas, sobre o que você falou, é que é engraçado o Sakane, né? Falando sobre o James Webb, que ele faz uns malabarismos absurdos, né, para falar que o James Webb, na verdade, provou o Big Bang. Não. Nossa, assim, mas é uma coisa assim, que eu até tenho formação em engenharia de produção, né, eu cheguei a estudar um pouco de física na faculdade, não me especializei como você, mas dá para você ver que realmente a maneira como esse pessoal evolucionista, secularista, da academia explica, é muito forçada, é uma argumentação ad hoc. Tu vê que, assim, independente de tu mostrar a melhor evidência à luz da própria metodologia científica, eles vão inventar... É aquilo que você falou, a teoria não pode ser falseada. Exatamente. Que tipo de teoria é essa? Que não pode ser falseada. Exatamente. Ela não pode ser falseada, né? Porque você sempre pode inventar algo para explicar aquela dada evidência. Vou citar um outro exemplo aqui. Nós, por observações, vimos inconsistências gravitacionais em galáxias, sistemas estelares. Então, o que é que o pessoal postulou? Nunca foi observado diretamente, nunca foi verificado, você não pode manipular isso no laboratório. O que é que eles inventaram? A matéria escura e a energia escura. O que nos colocou numa posição de ignorância do que é feito 96% do universo. Imagina só, a teoria da relatividade, que eles falam que é uma maravilha, né, nos deixou, Gabriel, ignorante do que o universo, 96% do que ele é constituído, de 96%. Que teoria é essa que nos deixou ainda mais ignorantes? Então, ela não está explicando nada. Você percebe? E outra coisa, ninguém sabe o que é essa tal matéria escura, energia escura. Você não consegue manipular em laboratório. Você não consegue testar esse negócio. Então, é um fator ad hoc que é introduzido na teoria para que ela continue, digamos, fazendo algum sentido, entre muitas aspas. É o que acontece também, Gabriel, no evolucionismo. O evolucionismo é cheio dessas coisas. Por quê? Porque ele não pode ser falseado. Esse é o ponto. O Big Bang também não pode ser falseado.